dia, crianças! Hoje se inicia mais uma aula, né? Essa pandemia está demorando para acabar, né? Enquanto ela não acaba, nós vamos pelos vídeos aqui, nossas aulas, né? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado, né? Ricamente. Eu, a professora Priscila, né? O professor Luiz também. Um aprendizado que Deus deu para ele, né? Para ele nos ajudar nesse momento, né? E nós só temos a agradecer a Deus. Eu vou iniciar a aula de hoje fazendo uma oração, tá? Para a gente dar início. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças a Deus por mais um dia de vida, meu Pai que está nos deste, meu Deus. Senhor, eu venho te pedir, meu Pai, por essa aula, meu Pai que se inicia, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, estar abençoando, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, estar sempre nos abençoando, meu Pai, abençoando essa casa, meu Pai, abençoando essa família, meu Deus, que o Senhor sempre possa ser o sustento aqui, meu Deus. Abençoa, meu Pai, cada criança que está assistindo esse vídeo, meu Pai, abençoa cada lar, meu Deus. Abençoa, meu Deus, cada família da igreja, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, estar nos abençoando, meu Pai, nos livrando, meu Pai, de todo mal, meu Deus. E enquanto essa pandemia não passar, meu Deus, nós possamos sempre ficar firmes em Ti, meu Deus. Essas coisas que a gente pedir, agradecer, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos cantar agora, professor? Vamos? Vocês não sugeriram os corinhos essa semana, mas eu peço para vocês mandarem sugestões. A gente vai passar corinhos que a gente já cantou na sala, mas é bom saber o que vocês estão pensando, o que vocês querem, né? Verdade. Então a gente hoje vai cantar Eu Te Busco. Eu te busco, te procuro ali. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém! Se você quiser voltar e cantar de novo, que faz tempo que a gente não canta, né? Fique à vontade, tá? Aproveita, chama a sua família e canta muito alegre esse corinho, ok? Agora vamos cantar mais um corinho. O corinho que a gente vai cantar também é da série Deus Grandão. É o corinho Tem Que Ser Bom. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que
ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo, e Ele cuida bem de mim. Deus tá vendo, e Ele cuida bem de mim. Quero sempre agradar, Ele é tudo para mim. Ele aponta a direção e me diz pra ser assim. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Quero ser como Ele é. Meus amigos dizem não, mas eu não me importarei pra agradar seu coração. Não vou ligar se os outros não querem te seguir. Eu digo, seu caminho é o melhor. Eu digo, seu caminho é o melhor. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Amém! Que corinho lindo, né, crianças? E esse corinho, crianças, tem tudo a ver com a nossa história de hoje, né, professor? Verdade, os dois, né? Verdade. Os dois corinhos têm a ver com a nossa história de hoje. Que nós temos que ser bom e que o Senhor tá vendo todas as coisas, né? E Ele sabe o que é bom pra gente. Amém. Não é verdade? Com certeza. Nossos avisos de hoje, quais são? Os avisos são as atividades, né? Parabéns para aqueles que estão fazendo. Nós estamos gostando bastante, né? Das respostas e dos desenhos, né? Vocês estão mostrando um talento né? que, ó, parabéns, viu? Eu não teria a Os capacidade artistas, né? de fazer Sim, aqueles né? desenhos ali, os desenhos que vocês estão fazendo. Então, parabéns, continuem assim. E aqueles que não enviaram ainda, têm a oportunidade, porque, lembrando, né? A gente tem uma competição aí, meninos contra meninas, né? E os meninos tiveram reforço, né? O reforço do Henrique. Então, meninas, vamos correr aí um pouquinho, porque o Henrique ele tá participando de todas as atividades. Então, não podemos parar, né? Que senão os meninos vão ó, disparar e no final, lembrando que tem aquele prêmio, né? Que a gente não sabe qual que é, né? Mas o Senhor vai nos abençoar e o prêmio vai ser muito bom, né? Teve a pandemia, que acabou atrapalhando, mas até o final do ano, se Deus quiser, já vai ter normalizado tudo e a equipe que for vencedora, ela vai ganhar esse prêmio. Verdade. Falando em premiação, já estão ansiosos que vai ter uma outra premiação logo, né, professor? Verdade, hein? Essa pandemia está sendo bom porque vocês estão ganhando bastante prêmio, né? Sobre o nosso versículo. Muitas crianças enviaram o versículo, né? Mas tem algumas que não enviaram ainda, tá? Vocês estão decorando? Já vai acelerando esse processo aí, porque logo a gente vai pedir um combo de versículo de novo, né, professor? Combo. E o prêmio é bom, hein? É bom! São prêmios únicos, né? Nós tivemos 2 domingos com o mesmo versículo, que era lá em Isaías. E hoje vai ser o mesmo? Não. Vamos, um novo versículo, né? Nós temos que decorar muitos versículos para guardar a palavra no nosso coração, a palavra de Deus no nosso coração. Hoje nós vamos aprender Salmos
47, 2. Crianças, esse versículo, ele é muito bonito. E ele fala assim, ó. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Salmos 47, 2. Olha só esse versículo, crianças. Já pararam para pensar nele? Ele é altíssimo, ele é tremendo e ele é rei. Deus, ele é todas essas coisas. O Senhor, ele é tremendo. O que é tremendo? Ele é poderoso e ele tem que ser temido. E ele está sobre toda a terra. Não é só sobre os reis aqui, não. Sobre toda a terra. Ele é muito bom esse versículo, né? Para mostrar como Deus é grande. Então vamos falar mais uma vez, professor? Vamos. E esse é facinho, hein, crianças? É pequenininho para vocês decorarem. Vamos lá, nós dois juntos? Vamos. Salmos 47, 2. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Salmos 47, 2. Então já fica dado o recado, mais um versículo para vocês decorarem. Pode mandar com o vídeo, tá bom? Fechando os olhos ou colocando a mão nos olhos para falar que vocês decoraram. Tá ok? Mandem pra gente, a gente está aguardando ansiosamente pelos vídeos de vocês. Tá ok? Agora nós vamos para aquele momento missionário, né? Aquele momento onde nós pensamos, né, naqueles missionários que estão lá no campo, longe da sua família, dos seus amigos, né, dos seus parentes, que estão lá no campo pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Então nós temos os nossos missionários, né, da nossa classe, que é o pastor Binevaldo e sua família, né? Então nós sempre devemos orar por eles, né? E tem alguma novidade, Pri? Sim, temos sim. Nós temos boas novidades. No caso, vocês sabem, a gente sempre estava avisando aqui para nós orarmos pelo pai da irmã Luciene. Ele já está em casa, está de Amém. alta. Glória a Deus por isso. Ele teve também um AVC junto com o Covid. Então a gente viu a mão de Deus sobre ele realmente, que já é um bem velhinho, viu, crianças? É um senhorzinho. E tivemos outra notícia também. Vocês não sabem quem pegou essa doença. O nosso pastor Binevaldo, acreditam? Ele foi diagnosticado já tem um tempo. Estava separado da irmã Luciene e das crianças, mas já fez o tratamento, já está voltando para a comunhão com eles novamente e graças a Deus tá tudo bem. Amém. Já passou, graças a Deus. Vamos continuar orando por eles. E, inclusive, ela até pediu desculpa pelo fato do irmão Binevaldo estar separado dela, ela nem fez o nosso vídeo ainda, né? Claro, né, crianças? Não era prioridade agora. Era tratar da saúde dele realmente, tá bom? Mas vamos lembrar deles em oração e dos outros missionários também, né? Missionários também. E acabei esquecendo, né? Dos nossos também pedidos de oração pela nossa família, né? Sim. Que alguns fizeram, né? Quem fez, acho que foi só o Arthur, né? Que pediu Sim. pela sua família, né? Então, que estejamos orando por ele, né? Pela sua família. Peço também que esteja orando pela minha vida, né? Pela vida da minha família, pela vida da minha empresa, né? E, Pri, tem algum pedido? Pelo nosso lar também, por nossa igreja, pelos nossos pastores, pelo nosso serviço também, que o Senhor possa estar nos dando direcionamento. E por tudo, né? Pelo nosso país, né? Pelas nossas lideranças também, né? O nosso presidente, o governador, que possa estar dando, né, sabedoria para eles também nesse sentido. Vamos orar? Eu vou orar então, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Deus, por mais uma semana, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor sempre está conosco e nós podemos, ó Deus, ver a sua mão agindo, ó Pai, sobre nós, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas que têm acontecido, ó Deus. Te agradecemos também pela recuperação, ó Pai, dos enfermos, ó Deus, em especial pelo
o pai da irmã Luciene, ó Pai, pela recuperação do irmão Benevaldo. Te agradecemos também pela recuperação dos enfermos da nossa igreja, Deus. Lembramos também, ó Pai, dos enfermos da nossa igreja, a irmã Dalva, Pai, e dos outros enfermos também, que o Senhor possa estar com eles, ó Deus. Esteja também com a nossa igreja, esteja com os nossos pastores, te agradecemos por eles, que o Senhor possa estar com a família deles, ó Deus, com o do pastor Alex, ó Deus, com a irmã Raquel, ó Pai, com o pastor João, com a Esther, a Danúbia, a irmã Socorro, ó Deus, que o Senhor possa estar com a família deles, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos, ó Deus. Te peço pela nossa aula, que o Senhor possa estar continuando, ó Pai, na direção. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, crianças, nós vamos para o nosso momento mais especial da aula, que é a nossa história. Nós estamos contando a história de José do Egito. E já passou muita coisa da vida de José, não é verdade? Vocês lembram da aula passada? Que ele era o preferido de Jacó, seu pai, que ganhou uma túnica bonita, mas os irmãos dele tinham ciúmes dele e jogaram ele aonde? Em um buraco profundo. Ele foi vendido para os medianitas, Potifar comprou ele e ele fazia tudo de qualquer jeito? Não, ele fazia tudo bem feito na casa de Potifar. Ele era um excelente mordomo. Ele foi colocado na direita ali de Potifar, fazendo as coisas principais da casa de Potifar. Mas a esposa de Potifar, o que fez com ele? Ela mentiu a respeito dele para o esposo dela, né? E ele foi preso. Foi aí que a gente parou. Mas a história de José acaba aí? Não! Ele não acaba na prisão. A gente vai começar daí a nossa história hoje. E ele tá lá na prisão. E a gente falou na aula anterior que ele era amigo de quem? Do carcereiro. O carcereiro é aquele homem que cuida dos presos lá, né? Vamos ver isso um pouquinho na Bíblia? Vamos lá? Se você não pegou sua Bíblia ainda, por favor, pegue sua Bíblia e nós vamos ler Gênesis 39, versículo 22 e 23. A professora Priscila vai ler, tá bom? Vamos lá. Gênesis 39, 22 e 23. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado nenhum uma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Crianças, como prisioneiro, José, ele era um excelente prisioneiro. O carcereiro gostava tanto dele que você precisa de ver. Ele cuidava dos outros prisioneiros. Ele ajudava o carcereiro. Ele era uma pessoa de confiança ali também na prisão. Foi aquilo que a professora falou na aula passada. Ele tinha uma cabeça de prisioneiro? Não. Ele tinha a cabeça de um sonhador. Tudo que ele fazia tudo bem feito. Porque o Senhor prosperava em tudo que ele fazia. Crianças, lá na prisão apareceram 2 prisioneiros. Um era um copeiro e o outro era um padeiro. Esses 2 prisioneiros, eles foram enviados, sabe por quem? Sobre Faraó. Faraó mandou eles lá e eles tiveram 2 sonhos lá. Sonhos bem estranhos. E eles acordaram meio agoniados com os sonhos e começaram a contar. E o copeiro, ele teve um sonho bem estranho. Ele sonhou que tinha uma plantação de uvas. E essas uvas cresciam e ficavam grandes. E Faraó estava lá. E ele, o copeiro, ele espremia as uvas na taça de Faraó.
tinha 3 cachos de uva. Nossa, que sonho estranho, né? E o padeiro, ele também teve um sonho muito estranho. Ele sonhou que tinha 3 cestos de pães. E ele segurava esses 3 cestos de pães. E crianças, as aves vinham comer os pães na cabeça dele. E Faraó estava vendo tudo isso. Nossa, que sonhos estranhos. José na prisão viu eles falando sobre isso. E crianças, o Senhor, ele revelou para José o significado desses sonhos. Eu queria somente fazer uma pausa aqui. Crianças, antigamente, o Senhor falava através dos sonhos com as pessoas. Hoje, o Senhor não fala mais dessa forma. Hoje, o Senhor deixou a Bíblia para falar conosco. Ok? Mas lá antigamente, o Senhor falou com José. José, ele sabia o significado daqueles sonhos. Vamos ver o significado desses sonhos? Está lá em Gênesis 40, versículos 9 a 11. É o sonho deles. E no 16 a 17... tá o outro sonho do padeiro. A partir do 18. Você pode ler, por favor, professor? Posso. Gênesis 40, a partir do 18. Então respondeu José e disse-lhe: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. Essa foi a interpretação do sonho do padeiro. Lá, um pouco mais em cima, está falando da interpretação do sonho do copeiro. Vamos lá, professor. Você pode, por favor, ler o 13? Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Crianças, vocês viram o significado? Em 3 dias, o copeiro seria livre. E ele voltaria a servir quem? Faraó. E do padeiro, em 3 dias, Faraó mandaria fazer o que com ele? Matar ele. E crianças, assim aconteceu. Passou 3 dias que eles sonharam e tudo isso aconteceu exatamente. Mas José, ele virou lá para o copeiro e fez um pedido para ele. E a gente vai ler esse pedido, que foi um pedido muito especial. Professor, por favor, lê pra gente Gênesis 40, versículo 14 e depois o versículo 23. Porém, lembra-te de mim quando te for-te bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Crianças, José falou: por favor, faça um favor para mim. Lembra de mim quando você estiver lá na presença de Faraó. Mas o que aconteceu no versículo 23 fala? Ele esqueceu de José lá. Ele ficou lá, criança, por mais 2 anos na prisão. Crianças, eu falei que ele ficou. Então, o que será que aconteceu para ele sair? Crianças, Faraó,
ele também estava tendo uns sonhos muito estranhos. Ele acordava com os pesadelos. Você já teve pesadelo quando você acorda do nada assim? Estava acontecendo isso com o faraó. E os sonhos de faraó pareciam os pesadelos mesmo, porque eram umas vacas gordas, bonitas saindo do rio. Eram 7 vacas gordas. Mas na sequência, crianças, vinham 7 vacas magras, muito magras. E sabe o que elas faziam com as vacas gordas? Elas comiam as vacas gordas, mas elas continuavam magras. Gente, que pesadelo! Eu acordaria na hora. E ele acordou assustado. Demorou mais um pouco, ele dormiu de novo. Ele teve outro pesadelo. Naquele pesadelo, crianças, tinham 7 trigos. 7 trigos lindos, bem robustos, cheios. Crianças, depois surgiam mais 7 espigas bem magras, e engolia eles, espremia eles. Que estranho. O que significava isso? Ele começou a chamar todos os sábios, os entendidos, os feiticeiros. Ele queria saber o significado desse sonho. E o que significava isso? Ninguém conseguiu dar uma explicação plausível para ele. Até que quem lembrou dele? Crianças, o copeiro. O copeiro falou que conhecia alguém que interpretou um sonho dele há 2 anos atrás lá na prisão e aconteceu realmente isso. Faraó chamou o carcereiro era amigo de José, e perguntou se realmente tinha acontecido isso. E ele falou, sim, José é uma pessoa minha de confiança lá e realmente isso aconteceu. Imediatamente, Faraó chamou José, colocou ele na presença dele e contou todos esses pesadelos para ele. Eu tive esse pesadelo da vaca, eu tive esse pesadelo dos milhos. E o que significa? E sabe o que José respondeu para eles, crianças? Eu queria te dar isso no versículo, na Bíblia. Abra, por favor, a sua Bíblia, lá em Gênesis 41, 25 a 32. O professor Wellington vai ler pra gente. Gênesis 41, 25 a 32. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou o Faraó. Antes, as 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas moídas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou ao Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Crianças, José falou assim, não sou eu que vou interpretar o seu sonho. Eu não posso fazer isso. Mas Deus vai fazer isso. E mostrou exatamente para Faraó. E crianças, ele falou com muita certeza do que ele estava falando. Ele falou que teria 7 anos de muita fartura, muita abundância. Teria muita coisa para comer. E depois viria o quê? 7 anos de muita fome. Só ali no Egito? Não, em toda a terra. E ainda, crianças, não parou por aí.
José, ele foi além. O Senhor mostrou além para ele. Mostrou também para ele como ele deveria orientar a Faraó a agir naquela situação. Quer ver? Lá em Gênesis, na sequência desses versículos, o 33 ao 36. Gênesis 41, do 33 ao 36. Pode ler, por favor, professor? Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e toma a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Crianças, o Senhor falou para José, falar para Faraó, que ele deveria agir com sabedoria. Ele deveria juntar, deveria organizar toda essa fartura que viria durante esses 7 anos, colocar alguém empenhado em cada região e alguém para liderar tudo isso. E falou que essa comida estocada ele usaria nos 7 anos de fome que viriam. E isso foi muito bom para o Faraó. Ele achou muito bom isso. E viu a sinceridade no coração de José. E crianças, o Senhor estava honrando José ali. Ele colocou José como governador. Ele colocou ele abaixo dele. Acima de Faraó tinha o governador. E quem era? Era José do Egito. Ele estava ali, liderando toda aquela organização da comida. Ele estava ali organizando todos os estoques. Faraó confiava plenamente em José. Tá vendo que o Senhor honra? O Senhor honra. Mas crianças, aconteceu exatamente como José falou para Faraó. Eles organizaram tudo e o que viria? 7 anos de muita fome. Mas eles já tinham se programado para isso, não é verdade? Eles guardaram comida e todas as regiões estavam faltando fome. Não tinha como, era seca. Sabe como é no nosso Nordeste? Não tem água, não tem como plantar, não nasce. Mas lá no Egito tinha comida guardada. Crianças, lá no Egito tinha, mas lá na casa de Jacó, na casa dos irmãos de José, tinha comida? Não. Os hebreus lá, eles não tinham comida. E eles ficaram sabendo que lá no Egito, porque todo mundo ia lá buscar comida. E assim foi. Os irmãos lá de José, e se lembra que eles tinham quantos irmãos? Era José mais 11, certo? Crianças, Jacó não deixou o mais novo, Benjamim, ir. E os 11 irmãos foram para onde? Foram para o Egito. Foram para o Egito buscar comida, porque nem na terra deles tinha comida. Chegando lá, eles foram diretamente para quem? Para o governador. Crianças, José, ele estava todo diferente, né? Ele estava com aquelas maquiagens que eles fazem no Egito, com aquela roupa egípcia. Eles não conheceram José. Mas assim que José bateu o olho neles, crianças, imagina o coração. São meus irmãos, como que eu vou fazer? Crianças, os irmãos dele estavam indo buscar comida diante dele. Ele ficou muito feliz em vê-los e perguntou para eles: quem são vocês? O que vocês querem fazer aqui? Crianças, eles começaram a falar com eles, eles perguntaram assim:
E seu pai ainda está vivo? Vocês têm pai ainda? Ele queria saber informação da família dele. Crianças, e eles falaram, nós éramos em 12. Mas aí José já perguntou, por que vocês eram em 12? Daí eles começaram a explicar, começaram a enrolar, falaram assim, porque agora nós somos em 11, porque um morreu. Daí José, então vocês estão falando mentira, vocês não são quem estão falando. Crianças, José, ele queria saber notícias da família dele. Ele deu toda a comida que eles precisavam. Mas crianças, dentro da sacola, ele colocou o quê? O dinheiro deles de volta. E falou assim, quando vocês voltarem aqui, vocês têm que trazer quem? Seu irmão mais novo. Crianças, eles chegaram lá para pedir mais comida depois quando eles voltassem. Eles levaram quem? Benjamim. Imagina o coração de José, crianças, querendo abraçar o irmão dele mais novo e não podia. Crianças, eles ele fez um banquete para os irmãos. E ele não tinha se revelado lá ainda, né? Crianças, ele fez aquele banquete, colocou de melhor para eles comerem. E na hora de ir embora, que eles estavam levando a comida, José, ele armou uma situação para eles voltarem para falar com ele. Chegando lá, sabe o que ele falou? Eu vou ler para vocês. É muito emocionante esse versículo, crianças. Abram lá em Gênesis 45, 3. Gênesis 45, versículo 3. Ele falou bem assim, imagino que até com os olhos cheios de lágrima, né? Ele falou bem assim, e disse José a seus irmãos, eu sou José, vive meu pai ainda? E seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante da tua face. Crianças, José começou a tirar a roupa, começou a mostrar que era ele. E eles começaram assim, não pode ser, é ele. Crianças, eles estavam envergonhados pelo que eles tinham feito com os irmãos. Com o irmão dele mais novo, José. Eles lembraram que eles tinham colocado ele naquele buraco lá. E ele estava lá, sendo governador do Egito. E eles começaram a querer se explicar, pedir desculpa pela situação que eles tinham feito com o irmão. Mas José interrompeu logo ele e falou bem assim para ele. Lê pra gente, por favor, professor? Gênesis 45, versículos 7 e 8. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sujeição na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Crianças, eles começaram a querer se explicar e achar um culpado, e José logo falou, não foram vocês que me enviaram para cá. Quem me enviou para cá foi Deus. Deus que me enviou para cá. Porque eu tinha que estar aqui. Eu tinha que estar aqui para ajudar vocês agora também. Ajudar toda a terra que está precisando de comida. Que linda história. E eles já falaram que Jacó ainda estava vivo. E naquela comoção, sabe o que aconteceu? José pediu para chamar Jacó, para trazer Jacó e toda a sua descendência, sabe para onde? Para o Egito. Crianças, Faraó permitiu que ele fizesse isso, né? Ele trouxe toda a família dele, os netos de Jacó, todos, para morar onde? Lá numa região no Egito. Eles deram um pedaço e eles viveram do melhor ali, crianças. Vocês viram como Deus é bom? Como Deus cuida de tudo? E como Deus está sobre todas as coisas?
O Senhor está sobre todos. Assim como nós lemos lá no nosso versículo. Ele é altíssimo, ele é tremendo. Ele é o rei grande sobre toda a terra. Crianças, nas terras existem reis. Nos países existem presidentes. Mas, crianças, o nosso Deus, ele é o rei. Ele está sobre todos os reis, sobre todas as lideranças. Ele está sobre todas as nossas vidas. Assim como ele estava sobre a vida de José. E na sua vida? Quem é o rei da sua vida? Quem está no trono do seu coração? Deus, ele é o rei. E no seu coração? Quem é o rei? Quem tem liderado o seu coração? Deus tem sido a prioridade na sua vida? Você tem orado a Deus todos os dias? Você tem pedido orientação para tudo que você vai fazer? Às vezes, não, porque Deus, ele é mais. Não, que seja feita a vontade de Deus. E as suas atitudes refletem isso? Até quando vocês vão viver dessa forma? Crianças, esse é o momento para a gente refletir que todas as coisas, assim como nós lemos no versículo na aula passada, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E Deus, no final do versículo, fala para aqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Deus está no seu coração? Eu acho que essa semana você pode pensar um pouco nisso. Deus está no trono do seu coração? Você faz tudo, não para você se aparecer ou para alguma coisa, mas que seja para a glória de Deus? Pensa nisso. Vocês são crianças agora, mas vocês fazem tudo e tem que ser para a glória de Deus também. Não importa, seja lavar uma louça, ajudar a mãe, respeitar os pais, demonstrar carinho para os pais. Façam tudo bem feito, porque assim, como o nosso corinho disse, nós temos que ser bom, nós temos que demonstrar Deus em nós dessa forma. Pensa nisso, crianças. E nessa oração que nós vamos fazer, se você fez alguma coisa que você sabe que desagradou a Deus, não importa o que você fez, tá? Não importa o que você fez. Agora é o momento de você orar, pensar. Seja se você brigou com seu irmão, ou está sem falar com ele, ou bateu, ou mentiu para sua mãe, não sei. Agora é a hora de você pedir perdão para o Senhor e colocar ele realmente no centro da sua vida, assim como José fez. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, mais uma vez, por essa história tão bela, por essa história que, ó Deus, que nos ensina tanto, ó Deus, que mostra como o Senhor é tremendo e poderoso, ó Pai, para fazer, ó Pai, muito além do que nós merecemos, ó Deus, ou que nós, ó Pai, imaginamos, ó Deus. Que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, que nós possamos confiar sempre mais na Tua vontade. Senhor, que o Senhor possa tocar, ó Pai, no coração dessas crianças, ó Deus, que eles possam colocar, ó Pai, e dar entendimento a eles, que eles possam colocar o Senhor no centro da vida deles, ó Pai. Não importa, ó Pai, a idade que nós tenhamos, ó Deus, e mesmo sendo pequenos, ó Pai, o Senhor sabe que eles podem te honrar, ó Pai, nos pequenos atos, ó Pai, deles, ó Pai. Esteja com eles, ó Deus. Se alguma coisa que eles fizeram que não te agrada, ó Deus, que eles possam ter arrependimento, ó Pai, e colocar o Senhor no centro. Isso eu te peço, ó Pai, e que o Senhor possa estar conosco nesta semana, nos dando uma semana na Tua presença. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Crianças, essa foi a nossa aula. Se vocês tiverem dúvida, pode falar conosco, tá bom?
E é isso. Um forte abraço e estamos com saudades.